Amém. Abra sua Bíblia comigo, livro de Apocalipse. Amém. Bom, abra aí comigo e nós vamos no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Quero estar pegando com vocês a partir do verso 14. Capítulo 3, verso 14. Amém? Acharam aí? O livro de Apocalipse é fácil de achar, né? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Diz: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que também enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo o castigo a todos quantos amo, porquanto sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pode tomar o seu lugar. Em nome de Jesus, eu quero estar meditando com os irmãos nessa noite. Aqui o livro de Apocalipse nós já estudamos, já apresentamos, né, do capítulo 2 até aqui ao final do capítulo 3. João manda umas cartas às igrejas. E nós vemos que isso é uma coisa cronológica ao decorrer da igreja em todos os tempos e eras. Nós estamos nesse período da carta à igreja de Laodiceia. E a igreja hoje em dia, ela está achando que está tudo bem, que as coisas estão tudo em ordem. Nunca se viu em toda a história da igreja algo semelhante ao que vem acontecendo nesses últimos anos. Tudo maravilha, tudo em ordem. E isso faz com que nós, igreja, venhamos a não perceber, não enxergar as coisas. Pois o noivo, Cristo, está nas portas, está do lado de fora. Ele diz: olha, eu bato aqui, se alguém abrir a porta, eu entrarei. Gente, já pensou? Somos cristãos e dizer que Cristo está para o lado de fora da igreja. Aqui nessa passagem, eu quero meditar com os irmãos a respeito disso, para nós sairmos dessa inércia e enxergarmos. Nós precisamos ver e enxergar aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesses dias, nesse tempo em que nós vivemos. Ao mesmo tempo que a igreja está e sempre passou por um período muito bom, isso e aquilo, nós entramos nesse ano, estamos quase encerrando esse ano, um ano totalmente atípico. Um ano em que as coisas viraram de fora, totalmente fora de controle. Nós sabemos, vocês sabem, para uns foi mais atingido, para outros menos, mas toda essa pandemia, tudo isso, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é toque de trombeta. Amém? Isso tudo que está acontecendo é toque de trombeta. Quando o Senhor fala do toque das trombetas, o Senhor está fazendo com que seja um aviso, assim como está aqui na palavra. João escreveu as cartas. Logo depois de escrever as cartas, já no capítulo 4, o Senhor leva ele para dar um passeiozinho na eternidade, dar um passeiozinho para ver as coisas que ainda iam de acontecer. E eu não vou entrar em muito detalhe, porque nós não vamos fazer um estudo profundo do livro de Apocalipse. Porém, ele começa aqui no capítulo 4 e mostrar a João várias coisas. Os 7 selos.
E o Senhor vai abrindo selo por selo, vai revelando muitas coisas. Quando ele tira o 7º selo, começa os toques das trombetas. Amém, meus irmãos? Começa ali já um aviso. E a palavra diz, nós estamos ali no capítulo 5 para frente, capítulo 6, a respeito dos toques das trombetas. E a palavra diz que todos ouvirão, todos sentirão o toque da trombeta. Por isso que eu digo, tudo que está acontecendo, tudo que vem acontecendo, é o Senhor, é toque de trombeta para as nossas vidas, como igreja. Amém, meus irmãos? E tem algo aqui que eu quero colocar para vocês, que é importante nós pararmos para pensar um pouquinho. Nós vemos que são 7 trombetas. A última, a 7ª trombeta, é a derradeira. É aquilo que já vai declarar a volta do Senhor. O arrebatamento, tudo isso que nós já falamos. Porém, preste atenção, a primeira trombeta, eu vou falar rapidamente. A primeira trombeta mexe, traz problemas em 1/3 da terra. Quando toca a segunda trombeta, traz problemas a 1/3 do mar. Quando toca a quarta trombeta, traz problemas a 1/3 dos rios. Quando toca a quarta, traz 1/3 em todos os corpos celestes. Traz problemas em todos os corpos celestes. Quando toca a sexta trombeta, traz problemas em 1/3 das florestas da terra. Quando toca a sexta trombeta, traz problemas em 1/3 da humanidade. Por quê? 1/3? Por que Deus move dessa maneira? E quando nós falamos em trombeta, a palavra diz, e nós cremos nisso, que todos ouvirão e saberão. E isso que vem acontecendo, essa pandemia, tudo isso, meu filho, eu falo para vocês, é toque de trombeta. E por que 1/3, pastor? Porque sempre 1/3. Porque quando Deus mexe em 1/3, 2/3 ficam de orelha em pé. Quando Deus mexe aqui em partes, o restante fica de orelha em pé. E pare para analisar o que nós estamos passando como humanidade. Há um toque de trombeta aí, há um mover de Deus, há algo sobrenatural. E não adianta dizer, nós estamos vivendo uma esquisitice. Não sei se você já parou para analisar. Há uma pessoa essa semana falou conosco, achei muito interessante. Pastor, está estranho demais. A gente trabalha pouco e cansa demais. Vocês pararam para analisar? Não trabalha igual trabalhávamos antes. E cansamos muito mais. Nos esgotamos muito mais. Nós vivemos uma esquisitice, nós vivemos apreensivos. Eu tenho certeza que diante das situações, alguns já tiveram esse problema bem próximo, outros nem tanto. Mas nós ficamos com a orelha em pé. Puxa, será que não serei eu? Preciso me cuidar, preciso estar atento. Será que não vai ser a minha família? Será que não vai ser a minha vida? Eu preciso estar atento. Por isso que é 1/3, meu irmão. 1/3 para que o restante dos 2/3 fiquem de orelha em pé. E nós precisamos entender o tempo de Deus, o agir de Deus. Nós precisamos ficar atento à palavra do Senhor e aquilo que Ele tem para a nossa vida, para nós não ficarmos simplesmente sendo levados aqui como um vento, como folhas, como diz a palavra, para lá e para cá. Nós precisamos entender o que está acontecendo para tomarmos posse da palavra de Isaías, que é para o pastor abrir o culto. O nosso Deus faz nova todas as coisas. Você crê nisso? Ele põe rio nos ermos, mananciais onde não existe. E eu quero dizer o seguinte, toda a obra da criação, como está ali em Isaías, até os chacais, as corujas, entendem que é um sobrenatural de Deus. E o Senhor está dando oportunidade. Ele está dando-nos oportunidade. Nós precisamos discernir isso. Pare
pare de ficar aí achando culpado para isso ou para aquilo. Nós precisamos entender do toque da trombeta. Nós precisamos entender o chacoalho de Deus. Nós precisamos entender o que Deus espera de nós. Como ele disse aqui nessa palavra, ele faz comparação, obviamente sempre, a igreja com o noivo e a noiva. O noivo está para o lado de fora, Cristo, a igreja, o dono da igreja, está para o lado de fora. Só para a gente entender um pouquinho a respeito disso, o Senhor fez sempre uma comparação ao matrimônio. Cristo, o noivo, e nós, a igreja, a noiva. Amém, meus irmãos? Ele faz essa comparação para que a gente possa entender. Talvez para nós não tenha muito significado, mas vamos entender como era o casamento naquele tempo em Israel, como é até hoje. A hora que um moço se interessava por uma moça, e ali via que ela era interessante, isso, aquilo, o próximo passo era o noivado. O noivado, o noivo ia até a casa dos pais da noiva, da mulher que ele queria. E ali ele pagava o dote, o preço pela moça. Ali ele assumia um compromisso, assim como Jesus pagou um preço pelas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Ali eles ficavam, depois de conversado, pedir aos pais da noiva, eles assinavam um documento, né? Só para a gente entender. Assinavam um documento e esse documento estava estabelecido. E pronto, o noivo ia embora. Assinou o ketubá, o noivo ia embora para a casa dele. Por quê? Porque ele tinha que preparar. Ele ia preparar tudo para o casamento, para trazer a noiva junto com ele, porque é uma responsabilidade. Ele vai agora cuidar daquela mulher que ficou sobre os cuidados dos seus pais até então. Então ele vai e traz, depois de assinado, o noivo vai embora para a casa dele. Assim como o Senhor Jesus nos falou: eu irei e vos prepararei um lugar, porque na casa do meu pai há muitas. E depois o noivo volta, depois de tudo pronto, ele volta para pegar a noiva. E tem um detalhe, o noivo não precisa dizer nem o dia, nem a hora, nem o momento algum em que ele vai voltar. Ele não deixa escrito: olha, no dia tal hora, tal dia eu venho aqui te buscar para um matrimônio. Não, ele deixava simplesmente. Por quê? Porque a noiva tinha que estar sempre preparada. A noiva não sabia se o noivo viria de dia ou à noite. Se viesse à noite, ela tinha que ter azeite nas suas lâmpadas para estar esperando o noivo, porque se viesse à noite e ele chegasse na porta e falasse: vem, a noiva tem que estar sempre preparada. A noiva tem que estar com o vestido de noiva. Assim como o Senhor falou que nós, como igreja, como noiva, precisamos estar preparados, com vestes brancas, com vestes limpas. Amém, meus irmãos? Eu estou fazendo essa comparação para chegarmos naquilo que Deus tem para as nossas vidas nesses dias. Hoje, infelizmente, a igreja está relaxada. Tem muitos que estão sem azeite na lamparina, outros sem as vestes. E de repente, eis que o noivo vem. Nós precisamos estar preparados. E eu quero que a gente venha entender o princípio de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entender o tempo de Deus, o momento de Deus, termos discernimento. O Senhor está aguardando, esperando hoje na sua igreja uma geração de Issacar. Issacar, pastor? Vai comigo em 1 Crônicas. Nós precisamos tomar posse da palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 12. O Senhor está derramando da unção para uma geração de Issacar. Capítulo 12 de 1 Crônicas. Aqui nessa parte de 1 Crônicas, Davi, ele assume o reinado. Depois da morte de Saul, depois de definido a sua posição como rei, ele assume o reinado. E a primeira coisa que Davi vai fazer é preparar um exército. Os valentes de Davi, o seu exército. Davi precisa de um exército.
E ele começa a separar e dar funções, e pedir para cada uma das tribos de Israel, para que mandem pessoas para servir ao exército, e também dá funções para cada príncipe das tribos de Israel. Mas eu quero pegar um só, capítulo 12, versículo 32. Dos filhos de Issacar, entendidos na ciência dos tempos, para saberem, fala assim comigo, saberem o que Israel devia fazer. Issacar. Aqui, depois vocês leem em casa, 1 Crônicas, eu creio que muitos já leram, já estudaram, já sabem o que se trata. Então Davi começa a separar. E para cada tribo, ele pede um número de pessoas para o seu exército, um número de jovens para o seu exército, e dá uma função para o príncipe, para aquele que está encabeçando aquela tribo. E para a tribo de Issacar ele diz claramente, olha, você que é entendido na ciência dos tempos, fala assim, ciência dos tempos. Issacar, a tribo de Issacar tinha uma característica, eles sabiam, entendiam a hora, o momento para cada coisa. Eles sabiam o momento, eles sabiam se era momento de atacar, de guerrear, ou se era momento de esperar em Deus. A tribo de Issacar tinha essa característica. E o que Deus está esperando, está agora derramando da sua unção sobre nós, igreja, é que nós venhamos a ter a unção de Issacar, porque nós precisamos ter sabedoria e discernimento para as coisas que estão acontecendo. Ah, pastor, como é que aconteceu isso? É a questão de unção de Deus. Você, pai, mãe, tenha certeza que todas as vezes que você abençoa o seu filho, a sua filha, a sua descendência, Deus honra, porque toda bênção vem do Senhor. Essa característica de Issacar não foi uma coisa à toa, foi algo de Deus para aquela tribo. Sabe por quê? Vamos um pouquinho mais à frente aí, livro de Gênesis. Porque em nome de Jesus, a unção de Issacar estará sobre as nossas vidas como igreja, para discernirmos o tempo, as coisas e os acontecimentos. Livro de Gênesis, no capítulo 49, o capítulo 49 de Gênesis, lá no finalzinho do livro de Gênesis, Jacó, antes de morrer, a hora que ele viu que a sua vida estava já no final, a hora que o Espírito de Deus revelou a ele, ele começou a chamar os seus 12 filhos, e um a um ele colocou a mão e declarou a bênção de Deus sobre eles, e em cada um ele deu uma característica, para cada um ele declarou. Só para você ter uma ideia aqui, olha, fala, juntai todos os filhos, juntar os 12 ao seu redor. Versículo 3. Ao Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, minhas primícias, meu vigor, mais excelente em alteza, mais excelente em poder. Ele abençoou Rúben e declarou excelência e poder. E se você for ver toda a história da tribo de Rúben, sempre foram excelentes em tudo que eles faziam e tinham poder no que eles faziam. Porque aquilo que você, pai, faz com o seu filho, as mãos estendidas e a bênção declarada, não voltará vazia. Agora eu quero pegar aqui, porque vai aqui filho a filho, nós não vamos seguir os 12 filhos, mas vamos a Issacar. Issacar era filho de Jacó com Lia. Era o terceiro filho de Jacó com Lia. No versículo 14 e 15, acompanhem comigo. Issacar, agora ele chama Issacar, ele vai chamando um por um. Chama Issacar. Issacar é jumento forte, deitado sobre 2 fardos. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e baixou o ombro à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Ele declarou a bênção de discernimento, de visão a Issacar. Ele é jumento forte, ou seja, Issacar é forte, está deitado entre 2
Como é que é? 2 fardos. Ele pode escolher esse ou aquele. E declarou: olha, Issacar sabe a hora de parar, a hora de descansar. Issacar sabe a hora de trabalhar. Ele tem essa visão. E isso perpetuou sobre toda a descendência de Issacar. Por isso que quando Davi, eu não vou entrar em detalhe, mas se você voltar em 1 Crônica, quando ele foi escolhendo, e cada tribo ele sabia qual era o agir de Deus, a unção que o seu pai, Jacó, tinha dado a cada um deles. E ele disse a Issacar: olha, você, Issacar, traga aí 200 homens para que possa ajudar no exército. E você vai ser o meu conselheiro, porque você tem visão, você enxerga aquilo que Deus está mostrando, você enxerga nas entrelinhas aquilo que Deus tem. E o que o Senhor fala conosco nessa noite é que Ele está derramando da unção de Issacar sobre nós. Meus irmãos, não adianta ficar aí batendo martelo, acusando, levantando o dedo. Nós temos que entender o que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos que enxergar aquilo que Deus tem para cada um de nós, para a igreja. Por isso que o Senhor está nos chamando a atenção. Eu vou dizer para vocês o que está acontecendo, o que aconteceu, ainda vai continuar acontecendo. Vocês sabem, esse negócio da pandemia está ainda aí, com vacina, sem vacina, isso, aquilo. Nós vamos continuar firmes, mas temos que entender o quê? O porquê. Meu filho, quer dizer uma coisa para você que está aí. Não é governo, não é religião, não é filosofia, não é um país ou outro país que determinou isso. É Deus que está soando a trombeta. E é por isso que hoje o Senhor diz para cada um de nós: olha, eu quero que vocês tenham direção, eu quero que vocês enxerguem, eu quero que vocês vejam o porquê. Issacar tinha essa visão, porque ele tinha essa bênção que foi determinada, e Deus honra quando determina. Ele sabia enxergar o que tinha por trás. E o que Deus está falando para nós, igreja, é momento de arrependimento. Fala assim comigo: arrependimento. Voltando lá no livro do Apocalipse, com essa última igreja, versículo 19, capítulo 3, versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Quem ama, corrige. Você crê nisso? Fala assim: quem ama, corrige. E Deus está falando: olha, eu sei que vocês têm errado, falando com a igreja hoje, mas eu quero que vocês enxerguem mais para frente. Eu tenho permitido certas coisas porque eu amo, porque quem ama corrige, quem ama está sempre atento. Agora vem uma palavra para nós, igreja, que é isso que com a unção de Issacar nós precisamos enxergar. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Fala assim comigo: arrependimento. Sabe por que estão acontecendo essas coisas? Porque Deus soou a trombeta. Está acontecendo tudo isso para que a igreja realmente se comprometa com Deus e se arrependa. Saia do marasmo, porque Deus não quer uma igreja morna. Morna Ele vai vomitar. Ele não quer mais crente mais ou menos. Deus não quer mais nada disso. Ele está aguardando o arrependimento. Ele está farto de coisas, isso, aquilo, mas coisas materiais e tudo quanto é coisa. Mas o que vale para Deus é arrependimento. Pecado é pecado, sempre foi pecado. A palavra existe, a lei existe para trazer-nos a consciência do pecado. Ele pagou o preço de todas as nossas dívidas, sem sombra de dúvida. Mas agora cabe a cada um de nós nos arrependermos. E é por isso, meu irmão, eu quero que hoje, em nome de Jesus, essa noite, pela unção de Issacar sobre as nossas vidas, venhamos a entender o que Deus está permitindo.
É por isso que as trombetas foram tocando e sempre foi mexendo com um terço, com um terço, com um terço. Porque Deus está falando, eu quero que 2 terços, e nesses 2 terços eu creio que está a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Ainda muitas coisas acontecerão. Nós estamos no início, no começo do princípio das dores. Assim como uma mulher grávida que vai dar à luz, começa já os sinais. E para que Deus está fazendo isso? Em nome de Jesus, que venhamos a entender, para que possamos nos arrepender. Não vai dar mais para vir com desculpa, eu não sabia. Deus está permitindo esse tempo. Ele está dando uma pausa. Você não percebeu, meus irmãos, que Ele deu uma pausa em todas as nossas vidas? Todos nós que estamos aqui, Ele deu uma parada, Ele deu uma freada. Ele falou assim, eu quero que vocês parem para entender a minha palavra, os meus propósitos, que vocês meditem, que vocês creiam, que vocês se arrependam, que vocês tenham tempo para mim, como Deus, que tenham tempo para os irmãos como igreja, que tenham tempo para a família. Ele deu uma parada em tudo. As coisas todas mudaram. A humanidade vinha num ritmo, Ele deu uma estagnada. Porque Ele é Deus. E não vai ter lugar mais para ninguém que se diz cristão verdadeiro, para desculpas, eu não sabia, eu não tive tempo, eu não aprendi. Não vai ter lugar mais para dizer, olha, o pastor não me falou disso, eu não sabia dessas coisas, eu não sabia que pecado é pecado, e que eu preciso me arrepender e deixar. O Senhor é misericordioso. E todo aquele que confessa e deixa, alcança. Isso nós chamamos de santidade, de caminho de santidade. Chega! Aquilo que te leva a pecar é hora de arrependimento. Deus está nos dando a chance. Deus é longânimo. Amém, meus irmãos? E nós não podemos confundir a longanimidade de Deus com impunidade. Tem gente que está ciente na sua cachola de que Deus não vai fazer nada. Ele faz porque Ele é justo. Ele é longânimo. Ele está nos dando um tempo. Se você pegar as trombetas, tudo foi sendo tempo estabelecido por Deus. E o tempo de Deus é o tempo de Deus. Ele age na hora certa, no momento certo. E hoje, em nome de Jesus, eu estou diante de uma geração de Issacar. Abra os olhos, meu filho. Chega de mais ou menos. Chega de pôr pecado embaixo do tapete, levantar o tapete, empurrar para baixo achando que está resolvido. Pecado encoberto é pecado do mesmo jeito, porque o inimigo uma hora vai pegar e vai dar uma chacoalhada nesse tapete e a coisa vai levantar tudo de novo. Porém, pecado confessado, deixado, o Senhor joga no mar do esquecimento. Não existe nada que Deus não possa perdoar. Não existe coisa alguma que Deus não perdoe, exceto pecado contra o Espírito Santo. Pois falarei um dia a respeito disso. Mas os nossos erros, os nossos pecados, as nossas faltas, a palavra está aí para isso. E não adianta você querer ficar bravo com a Bíblia, ficar bravo com isso. Isso não existe, eu não quero saber. Deus está sendo longânimo conosco. Deus está permitindo para a gente poder parar, analisar enquanto é tempo. Porque a hora que soar a 7ª e última trombeta, não haverá tempo. Temos que estar preparados. Você crê? Fala assim, eu tenho que estar preparado. E o Senhor nos garante isso. O tempo de Deus é tempo de Deus. Eu vou pegar aqui só alguns exemplozinhos para antes de nós encerrarmos. Em João capítulo 2, para você ver que as coisas acontecem no tempo de Deus. No Evangelho de João capítulo 2,
Tem uma passagem conhecida das bodas de Caná, em que Maria, mãe de Jesus, chega para ele e pede para ele executar um milagre. Vocês conhecem a história, tinha acabado o vinho, isso, aquilo. E ele vira para Maria e diz assim: mulher, não é chegado a minha hora. Amém, meus irmãos? Não era a hora de revelar-se da maneira como ele tinha que revelar-se. Mas tá bom, vou fazer um milagre aqui só para respeito à senhora. No capítulo 17 de João, um pouquinho mais à frente, os irmãos de Jesus, os irmãos, filho de José e Maria, junto, que são meio irmãos, chegaram para Jesus e falaram assim: olha, é festa dos tabernáculos, você vai ficar aqui só na nossa região? Vamos para a festa dos tabernáculos, vai lá e revele-se a todos quem você é. E eles também duvidavam de quem era Jesus. E Jesus virou para os seus irmãos e falou assim: olha, vocês podem ir, mas eu não vou, porque não é chegada a minha hora. Fala assim: em a hora de Deus. E um pouquinho mais à frente, no capítulo 27 de João, nós vemos Jesus orando ao Pai, e ele fala com o Pai: Pai, chegou a minha hora. Então a hora de Deus é a hora de Deus. E olha só, eu amo os detalhes da palavra. Ele não falou chegou uma hora qualquer. Chegou a minha hora. A hora. Agora, meu filho, quero dizer o seguinte: nós precisamos entender esses princípios de Deus. Por isso que Issacar tinha sabedoria, Issacar tinha conhecimento, Issacar podia dizer, olha, porque ele tinha essa unção de Deus. E eu quero dizer o seguinte: essa unção de Issacar está sobre nós hoje, para que venhamos a entender a hora de Deus. Porque depois de passar, meu filho, não tem mais jeito. O momento de conserto, de arrependimento, é agora. O momento de estarmos atentos é agora. Paulo disse à igreja de Éfeso, está lá no capítulo 5, que ele não quer, o Senhor não quer uma igreja morta, não quer uma igreja sem resposta alguma. O Senhor deseja e espera uma igreja viva. Por isso que ele diz: desperta tu que dormes. E eu quero dizer para todos nós que estamos aqui, inclusive para mim, porque essa palavra serve para todos, inclusive para a minha pessoa: desperta tu que dormes. Não é hora de dormir. Tem hora para tudo debaixo dos céus. E o Senhor está nos dando uma oportunidade. Para quem entendeu e toma posse dessa unção de Issacar sobre a sua vida, você vai entender que o que está acontecendo é tudo a mão de Deus. Amém, meus irmãos? Pura e simples mão de Deus. Não adianta, vocês sabem que não tem governante que consiga justificar, não tem cientista que consiga justificar, não tem coisa alguma que consiga justificar tudo isso. E não espere outro toque de trombeta, porque de repente pode ser tarde. A hora que ele falar, a hora é essa, pum, toca a 7ª e última trombeta. 1/3 pode sentir, para que 2/3 fique atento. E toda essa esquisitice que nós estamos vivendo é um chacoalho de Deus. Vocês não sabem o que é pregar aqui, olhando para vocês todos com máscaras, a falta do sorriso, a falta da expressão. Apesar que os olhos falam muito, tem uns que falam bastante com os olhos. Daqui de cima eu enxergo. Se está aprovando ou reprovando. Não podemos cumprimentar. Não podemos dar aquele abraço, como alguns que nós estamos vendo aqui, com saudades. Tudo isso Deus está permitindo, para que a gente abra os olhos. É momento de restauração. É momento
da unção de sacar. Amém, meus irmãos? Nós estamos na nova aliança e toda a unção de Deus está sobre as nossas vidas, está sobre cada um de nós. Você crê? Fica em pé, em nome de Jesus. Pois o nosso Deus continuará a fazer, continuará a agir nas nossas vidas. Não se detenha, não deixe as circunstâncias ao seu redor deixar você perder a comunhão e a bênção com o Senhor. Eu quero declarar aqui que pessoas ainda carregam o sentimento de que o que ela fez ou faz não tem mais jeito, não tem perdão. Eu quero que você lembre daquela parábola do filho pródigo. Perdeu tudo, assim como muitos perderam as bênçãos que Deus tinha para a sua vida. Mas a hora que ele voltou, ele não foi recebido como servo, ele foi recebido como filho. Foi feita uma festa, foi feito um banquete, e precisamos entender isso. Às vezes Deus permite essas pausas no nosso caminhar, na nossa vida. Quando nós estudamos música, nós vemos isso. Existe pausa, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia. Por que essa pausa? Por que existe a pausa numa grande melodia? Para limpar os seus ouvidos, para que você ouça algo diferente a seguir. Um banquete, a diferença de um banquete é uma janta, é que o banquete são servidos vários pratos, e entre um prato e outro serve-se água para limpar o seu paladar, para que você possa saborear o próximo prato que vem a seguir. Deus está dando uma pausa. Abre, Senhor, a nossa visão. Faz-nos entender, Senhor. Faz-nos entender os teus princípios. O seu perdão, a sua misericórdia é eterna. Então todos vocês, independente de raça, cor, cabelo, cor de pele, independente de idade, quando há arrependimento, o perdão está sobre nós. Creia nisso. Você não precisa fazer nada, porque Ele já fez. O que nós temos que fazer é arrepender-se.